Seja muito bem-vindo à nossa Maratona do Civil 3D, onde você vai aprender a pensar como o Civil 3D pensa. E nessa aula é basicamente só sobre conceitos de corredores. Você vai entender agora de fato como o Civil 3D pensa ou o que ele pensa sobre corredores. Então, agarra aí em todo o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já está acompanhando a maratona, coloque aí nos comentários os feedbacks, né? O que você está achando, se você tiver dúvidas também. Você pode baixar os arquivos que está lá no nosso site, na abinha Downloads, né? E já dá um likezão no vídeo aí, né? Para fortalecer o canal e ativa o lembretezinho para a gente poder então você tá sempre recebendo as novidades aí do nosso canal da CSBIM. Então, essa aula aqui, um baita aulão, vai ser basicamente sobre conceitos de corredores. É parte fundamental desse módulo Geometria, parte 4, né? Tá acabando aí, né? Mas assim, sem esse conceito, a gente vai acabar não entendendo corretamente o que está por trás dos corredores, tá bom? Vamos lá então. Então, aqui, ó, só para relembrar o que nós já vimos, desmistificamos o alinhamento, aprendemos um conceito, vimos na prática, vimos como você cria o seu perfil, como cria os assemblies, até tivemos uma aula bônus, né, sobre data shortcuts. E agora na aula 4.1, né, vamos dizer assim, desse quarto, nesse módulo geometria, nessa quarta parte do módulo geometria, conceitos de corredores. Até tive uma live aí um tempo, para quem não sabe, aí, talvez você de repente é seguidor novo aí da CSBIM, nós fazíamos algumas lives, em breve a gente vai voltar, né? Mas a gente está com alguns outros projetos, mas fizemos uma live e que falou um pouco sobre corredores complexos. Essa live inclusive está até disponível para quem é assinante do nosso canal, da nossa plataforma, né? Para quem não sabe o que é assinatura, né, pode perguntar aí que a gente explica para você, uma assinatura da CSBIM. Mas é o seguinte, lá eu explico, e aqui vai ser assim, um pouco mais detalhado, porque lá era mais um avançado, né? Então, para a gente poder entender bem o conceito por trás disso, lembram lá acho que da aula 21, se eu não me engano, onde falamos desmistificação do alinhamento, que eu falei bastante desse livro aí, né? Estradas de Rodagem em Projeto Geométrico, né? Do professor Glauco Pontes Filho. Ele tem uma imagem na página 30 muito interessante, que é basicamente o que você já percorreu. Alinhamento, perfil e assembly, tá? Ele, lógico, na imagem lá do livro não tem esses termos, né? Eu simplesmente substituí, mas corretamente substituído, aplicado ao civil. A união disso tudo forma os elementos geométricos que são os corredores, tá? Corredor, afinal de contas, o que é o corredor? Então você já sabe que é a união de todos as suas informações geométricas. Olha só, então é um cara que por si só, se há a união de tudo isso, ele já meio que pesa, né? E o Civil 3D tem um esquema de processamento que ele não é monoprocessador. Você pode ter a máquina da NASA aí que ele não vai rodar legal assim não, né? Então por isso que a gente recomenda até... Tem vários fluxos, né? A gente explica isso também no nosso suporte. Mas enfim. Então, corredores, basicamente, se a gente sintetizar isso para vocês, tem uma imagem, algumas imagens, que mostram para vocês aí as possibilidades do que um corredor é capaz de fazer. Lembra que eu falei, acho que numa aula sobre superfícies, que eu falei sobre Revit? Até falei assim, olha, se você tiver uma possibilidade louca de criar um talude, coisa louca, pois é, isso daí é o que eu falei, literalmente, você cria, na verdade, várias possibilidades e aplicações que um corredor tem, né, no seu projeto de modelagem de uma superfície, de terraplanagem, né? Então vocês estão vendo aqui nessa imagem aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, uma pista simples, né? Uma curva de uma pista simples. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, uma canalização, né? A canal aberto, uma interseção,
né? Que não deixa de ser um corredor complexo. E olha só esse outro aqui, que é aquilo que eu falei lá, né, do Revit. Você fala assim, puxa, eu vou fazer isso aqui no Revit. Show, mas quais os critérios que, em comparação ao Civil 3D, você tem aqui disponível, utilizando não só os critérios que o Civil tem para a criação de taludes, muros, contenções, mas principalmente também na modelagem correta da sua superfície e no resultado da tua terraplanagem. Então, esses pulos do gato aí, o corredor é o cara que vai fazer a diferença no seu desenvolvimento. E quando a gente fala de fazer diferença, não é só um projeto de, por exemplo, 80 mil metros quadrados, 40 mil metros. É um projetão, às vezes 600 mil metros quadrados de projeto, 800 mil metros quadrados, aí vai depender, lógico, do seu fluxo, para que você consiga ter um desenvolvimento saudável e também não pese o seu computador. Porque, como eu falei, esse corredor é a junção de todos esses elementos geométricos, né? O bicho pega. Mas vamos um pouco mais na prática. Qual é o resultado disso aqui tudo? O resultado disso tudo é mais ou menos o que tem nesse cara aqui. O que é esse cara? É uma superfície modelada. Por quem? Por corredores. Então, de um projeto até nosso, né? Então podemos dizer que uma terminologia que eu particularmente gosto de usar, que eu quero explicar para vocês, que corredor é basicamente como se fosse o esqueleto da tua terraplanagem. Ele forma, literalmente, ele dá vida, dá forma à nossa superfície, e uma boa superfície só é resultado de um bom corredor modelado, que por sinal é resultado de um bom projeto geométrico, de um bom horizontal, vertical, de um assembly correto. Né? Percebe? É um efeito dominó, né? Então, se a implantação está ruim, então eu falei isso acho que no Easter, lá no nosso Instagram. Inclusive, se você não segue a gente lá no Instagram, segue a gente aí, né, pessoal? A gente tem bastante conteúdo legal lá no Instagram. Né? A gente tem posta muita coisa interessante, novidades que a gente tem no CAD Infra, né, e tudo mais. Bem, então assim, se é o esqueleto da terraplanagem, vamos entender agora, de fato, na prática, a partir de imagens, as aplicações corretas, né, do que é um corredor. Afinal, né, porque é uma coisa que assombra, né? Você fala, pô, corredor, nossa, que droga, corredor. Então, vamos entender bem. Então, imagina esse cara aqui. Ó. Isso aqui que você aprendeu na última aula. Seção, certo? Beleza. Vamos pegar dessa seção aqui, vamos pegar um dos caras, tem uma característica muito importante e que dá vida, forma ao corredor. Garra nessa informação aí, que esses círculos que eu marquei em vermelho, que o nome dele, né, é point. Né? Não podia ser um nome diferente. Então, mas literalmente ele tem esse nomezinho aí. Ele faz parte de code sets que a gente vai falar, talvez em uma aula bônus. Mas imagine então que cada point desse tenha um nome. Né? Então, por exemplo, esse carinha que está marcado aqui, né, tem um nome, passeio à esquerda. Esse cara aqui, eixo. Né? Meio fio esquerda, meio fio direita, topo, guia, direita, enfim. Tem seus nomes. Suas identificações que não repete. Beleza? Então, pensando nisso, nessa premissa, imagine agora, guardou essa imagem? Guarda ela aí, que é a sua seção. Imagina antes de você aplicar, vamos ver aonde aplicar. Uma longitudinal, né? Que é a união aí do seu projeto horizontal com vertical. Então, imagina aí esse traçado aí que é, vamos dizer assim, a união do seu projeto horizontal com vertical. Ali o comecinho, né? Esse cara aqui, digamos que fosse então nossa assembly, né? Só que nula, não tem nada ainda. E aí, o que o corredor vai fazer? Ele vai pegar o teu horizontal, lembram aqui, ó? Olha lá, vou voltar a imagem aqui, olha lá. Ele vai pegar o teu alinhamento, que é composto de tangente e curva horizontal, vai unificar com as informações geométricas verticais, grids retos,
curvos, né? Junto com o assembly. Então, ou seja, tá vendo esse cara? Vou voltar lá de novo. Aqui, ó. O assembly aqui, vamos ver. Então, ele replica como se fosse um array path, né? Então, ele replica aqui, ó. Ele replica essa seção no decorrer do seu traçado. Mas e esses points? Então, agora imagine que aqui, então, vamos pegar um desses caras. Aqui se chama passeio esquerda. Então, ele vai procurar aqui. Cadê o outro ponto que se chama passeio esquerda? Você já jogou joguinho de ligar pontos, né? Então, basicamente é o seguinte, é o mesmo. Assim, raciocínio, né? Para você entender, bem prático. Então esse cara passeio esquerda. Ah, achei aqui também passeio esquerda. Opa, também achei aqui passeio esquerda. Então o que ele vai fazer? Em todos os caras que ele encontrar a identificação exata na seção seguinte, ele vai ligar na longitudinal, fazendo isso aqui, ó. Viram? E interessante que assim, o traçado principal, percebe que ele tem curva. Ele é curvo originalmente. Perfeito? O seu corredor, então, pasmem, ele não faz curva. Negativo, ele não faz curva. Por isso que ele o que determina a criação da geometria desses elementos, da união desses elementos geométricos, na verdade está marcado pela constância da repetição desse seu assembly no decorrer do seu alinhamento, do seu projeto horizontal ou vertical. Então, um exemplo, aqui eu tenho 3 seções, certo? Mas se eu acrescentasse, por exemplo, mais uma seção no decorrer desse traçado, como é que ficaria o resultado? Dá uma olhada, ó. Olha só, percebe? Não ficou mais tão quadradona como tinha ficado aquele que tinha só 3 seções. Bem, e se por acaso eu acrescentar mais 4 seções, ficar com 7, né, no decorrer do meu traçado aqui, como é que ele vai fazer? Vamos ver o resultado, ó. Viu? Percebeu? Olha o antes e depois, ó. Antes, depois. O mesmo traçado, com a mesma seção. Simplesmente, o que tem de diferença entre os dois? A frequência em que se repete a sua seção tipo no decorrer do seu traçado. Só que isso já era um problema, assim. Então você entendeu aí que seu corredor não faz curva, você entendeu aí que tudo vai depender de uma frequência, você entendeu que tem points que ligam-se nas longitudinais a partir de uma identificação. Bem, então, se por acaso houver situações às vezes extremas, como essa aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Está nessa situação aqui? Ou seja, você tem uma implantação que está forçando você aqui, ó, nesse local, está forçando você gerar basicamente um desencontro geométrico, né? Como é que a gente sabe que houve esse desencontro geométrico? Porque ele já não tem mais espaço para fazer essa curvatura na última geometria final. Então isso aqui acaba sendo até, assim, são situações extremas, mas assim, a gente evita fazer esse tipo de situação num projeto geométrico, né? Então o ideal é que não tenha essa situação aqui num projeto geométrico, tá? Então, ou seja, e agora? Porque às vezes pode acontecer de ter. Como é que o corredor vai reagir no caso desse? Então aqui a gente está vendo em planta, tá? Então, se a gente entende que o corredor é a repetição da frequência da seção no decorrer do traçado, digamos que essa linha do meio aqui é o traçado, o que vai acontecer? Vamos olhar. Ó, tá vendo aqui? Ele vai sobrepor aqui, ó, as suas seções nesse trecho, justamente porque eu falei para você. Ele teve um desencontro geométrico na própria implantação. Entendeu? Então isso na verdade é um problema de implantação, entendeu? Tem problema às vezes até de marcar isso aqui em campo, né? Mas assim,
Só para você entender que o corredor ele faz de tudo, mas também às vezes não faz milagre, né? Mas às vezes tem situação. E aí, o que eu tenho que fazer? Tem como corrigir? Tem, tá? No momento certo vocês vão saber. Não dá para a gente explicar aqui, mas a gente está entendendo o conceito por trás do corridor. Lembra que eu falei? Você está aprendendo a pensar como o Civil 3D pensa no que se refere a corredores, tá? E até às vezes, isso aqui não é só um dos erros que pode acontecer, tem vários outros erros que podem acontecer. Vou antecipar mais um, né, que pode acontecer, que é esse cara aqui, muito, muito usual. Você fala, puxa, meu corredor tá bala, mas no começo ou no fim, putz, aconteceu esse desnível aí, né? Então, também é um problema. Eu já dei a dica de isso não acontecer para você lá no profile. Lembra que eu falei assim, ó, se atente a começar na estaca onde o seu terreno começa e finalizar o seu grading na estaca em que o seu terreno finaliza. Não necessariamente na mesma cota, mas que respeite as mesmas estacas. Desde que pode ser que você fale, olha, não, eu não quero um grade nesse trecho. Então, o grade que não, o trecho que você não tenha grade, você não pode ter corredor. Simples. Senão você vai ter corredor na cota 0. Simplesmente isso. Então assim, percebeu? Então você agora entendeu de modo simples nessa aula bem prática, bem dinâmica, assim, para você entender o conceito por trás do corredor. Tá bom? A gente vai basicamente agora aplicar o corredor utilizando o nosso arquivo que a gente já está trabalhando aí nas últimas aulas. Você já deve ter baixado aí no nosso site lá em downloads, né? E é basicamente isso. Então assim, agora que você está entendendo tudo isso, a gente vai ver assim na prática como aplicar o corredor e vamos ver os pulos do gato para você poder então trabalhar com o civil do modo correto. Não vai perder a próxima aula, hein? Vamos falar então como você vai trabalhar com corredores do modo correto. Espero você lá.